Estamos de volta no Antenados no Geral. Repita mais uma vez, Deus não está morto. Agora assiste o filme, mas espera acabar o Antenados no Geral, você pega e vai pro cinema mais próximo. Se não tiver, reclama pro Igor. Ele tá aqui. Eu não vou dar aqui o Twitter dele, não, senão a pessoa vai entrar muito em contato com ele. No último bloco, eu falei um pouco sobre como podemos usar essas ferramentas. E tu pode falar bastante pra gente, Igor, dentro de tudo que tu já trabalhou dentro do cinema, o que já foi feito nesse sentido de comprar a igreja e dar, e depois dar uma oferta, tem material de panfletagem. Como é que uma igreja, você entende, até pra gente tentar criar essa cultura no Brasil, talvez no próximo filme, como é que ela pode usar isso para ganhar pessoas? Eu acho que a questão do cinema é muito interessante. Tem gente que eu conheço várias pessoas que não iam à igreja e o amigo convidou para assistir esse filme nos cinemas, não só esse, como também o Três Histórias, e ele foi, e ali ele recebeu a mensagem. Na época do Três Histórias, teve um rapaz que ia tirar sua própria vida, ele ligou para uma rádio, que é inclusive a nossa rádio, e a gente mandou aqueles convites de sustentação. E ele pediu, eu preciso assistir esse filme. Ele entrou, quando saiu, ele ligou para a rádio e deu o testemunho. Ele falou, eu me afastei de Deus, perdi minha família, perdi meu trabalho, perdi tudo. Eu estava a ponto de tirar minha vida. Fantástico. E quando eu ouvi falar do filme, eu falei, eu preciso ver, só que eu também não tinha dinheiro. Eu ouvindo a rádio, eu liguei, quando eles me deram, eu fui assistir e eu fiz a minha última oração. Deus, fala comigo ou senão eu tiro a minha vida. Ele falando isso. E ele saiu emocionado e deu, arrepiou. Isso que vale a pena. Então, é uma ferramenta poderosa. E eu acho que a igreja, o corpo de Cristo no Brasil, a gente precisa usar isso. Porque é muito novo. Nos Estados Unidos já lançaram 90 títulos em cinema. E nesse caso, a gente precisa usar realmente como ferramenta de evangelismo. E tem filmes que você vai evangelizar, e tem filmes que você vai edificar a igreja. Perfeito. Não necessariamente ele traz uma mensagem evangelística, mas sim de edificação. Então, eu acho assim, tem várias ferramentas. Como a gente estava falando, para salvar uma vida, eles trouxeram todo um material de apoio, livro e tal, mas aí vem a questão do apoio financeiro. Porque um filme desse, que nem o Deus Não Está Morto, só para produzir custou quase 5 milhões de reais. Só para lançar nos cinemas, sem garantia nenhuma, quase 1 milhão de reais. Se a igreja não tivesse apoiado, não tivesse pastores, fechado salas, a gente não conseguiria lançar o próximo. Perfeito. Se Três Histórias tivesse dado prejuízo, a gente não teria como. E não é só por causa da verba. É a questão diante dos cinemas. O cinema fala, não dá resultado. Então, acho que é importante o apoio, sim. Pirataria, você tem que falar direto. Isso é um desastre. Quer dizer, eu acho que como cristãos, a gente tem que se posicionar, assim como o menino lá, o rapaz se posicionou na fé, é a maneira. Você chega ali no caminho lá, você tem Deus não está morto. Tipo assim. Então tem muito isso. Não é só pra o você DVD, tá morto, que né? hoje você joga lá no Google. Tu tá matando ele. Você joga no Google assistir o filme tal grátis. Aparece vários sites, entendeu? Então eu acho que é difícil, Teve gente no Face. O Face é uma benção, né? Tem gente que não te conhece. E daí você adiciona, daí o cara, e aí, irmão, tudo bem? Tal, não sei o quê. E você tem que responder, mas um falou assim, se o filme não chegar aqui até a semana que vem, eu vou assistir pirata. Eu vou falar o quê para uma pessoa dessa? Mas ele não estava na televisão também? Não. O que aconteceu foi o seguinte, já que a gente está falando vai liberar disso... para a gente passar o dia. Não, da TV foi o seguinte, por um erro do produtor, ele fechou uma negociação de VOD, que é o Video on Demand. Por demanda. E aí, isso foi 15 dias antes do lançamento nos cinemas, a Netflix e Now soltaram. Tá rolando lá. Então, o que acontece? Com isso, a gente perdeu vários cinemas, e muitos cinemas já não queriam e nos deram poucas sessões. Então, a gente tinha um planejamento com fé que a gente alcançaria 1 milhão de espectadores. Esse talvez foi um dos maiores setbacks, um dos maiores problemas para não chegar nisso? Não, foi o maior. Foi o maior. Esse é um detalhe. Então, a gente perdeu várias salas. O UCI aqui, ele só retirou por causa disso, porque as sessões estavam lotadas. Outro problema logo em seguida, igreja.
que as igrejas começaram a fazer o quê? Cinema em casa. Cinema dentro de casa. Cinema em pipoca, cine não sei o quê, e cobravam... teve uma que cobrou R$10, com pipoca, Cine Church. refrigerante e entrada. E daí a Gente. gente começou a entrar em contato. E aí o pastor veio, não, porque a gente só quer evangelizar. Eu falei, pastor, a gente tem 150 títulos. O senhor escolhe agora qualquer uma deles, Assim qualquer mesmo. título, e eu autorizo. É rápido. "Ah, não, mas a gente quer evangelizar com ele." Eu falei, não. E teve lugares que você complicado. tinha o cinema na cidade, Pirata. e aí, não, o cinema mesmo, exibindo, e daí uma igreja forte mesmo, fazendo evento paralelo. E naquela cidade o filme não continuou, porque foi fraca a bilheteria. O que significa? Se aquela igreja, aquele ministério forte tivesse apoiado, Poxa. ele teria continuado. E aí, claro, vem toda aquela argumentação de evangelizar e tudo fica bonito, né? Mas mesmo complicado assim, debater, aproveitando... Não, mas Mas aproveitando... Praticando Claro. crime para Não, evangelizar. não, e aí, Deus tá morto e nessa aí história. já aproveitando isso, muitos usaram, não, mas eu tenho a conta no Netflix. Conta Netflix é para uso doméstico, ponto. Qualquer exibição, e isso é importante, que, né, os Perfeito. pastores ouvindo, é doméstico. Se entrar ali nas regras, vocês vão ler, não tem problema. E outro detalhe, qualquer filme, ele tem direitos autorais. Então, para a igreja, qualquer exibição a público precisa ligar para o distribuidor, seja Sony, Graça ou quem for, tem que ligar e pedir autorização. E não tem problema, a gente autoriza, porque a ideia é criar cultura. Perfeito. E é uma ferramenta importante. Então, eu acho que a gente inicia e começa a criar uma cultura. A gente já falou sobre isso a última vez, que era até do Três Histórias. E eu acho que a Mas gente tá está aumentando, caminhando. A cultura está mudando, caminhando. né? Graças a Deus está mudando esse perfil, né, do público cristão. E também é interessante, né? Eu estava aqui pensando assim, não é só para nós que qualquer desafio evangelístico tenha lá seus percalços, a gente perseverando dá certo, né? No cinema, no filme também teve esses problemas, esses ajustes, que ainda teve mais um desafio, não só de lançar o filme, como 15 dias antes, você luta ter esses mesmo. problemas. É batalha, meu irmão. Não, foi. Tudo é batalha. E eu vou te falar, foi Deus. É porque Deus não está morto mesmo. Sabe por quê? Porque o cinema, se eu fosse o dono do cinema e eu visse isso, eu tirava na hora. Loucura. É complicado. Entendeu? Então eles acreditaram e foi o teste. Na quinta-feira foi muito importante, todo mundo que foi. Ele bombou na quinta-feira. Tanto que no dia seguinte, defendendo a Kinoplex aqui, dia seguinte, Kinoplex abriu salas, só que entrou na semana seguinte. Mas alguns, que nem Cinemark, realmente não abriu e o CI fechou. Não por causa do programador, mas já foi uma ordem lá de cima, de Londres, que o Cinemark é de Londres, que era para tirar por causa do Netflix, não. Então, eu acho assim, que mesmo com tudo foi importante, realmente o apoio, mídia social, as pessoas compartilhando, a Isso tem uma força mídia gigante. foi impressionante, o Facebook, a galera fazendo eventos, e a gente começou a falar, se não tem na sua cidade, vá até os cinemas e peça. E a gente começou a fazer uma campanha Não, mas doida. eu ia entrar nisso, porque antes rádio é muito isso. Não está tocando a música que você quer. Se muita gente ligar, o cara vai falar assim, poxa, eu vou ter que colocar esse troço aqui porque eu estou perdendo audiência. No cinema é desse jeito mesmo. Se você for no cinema, enfim, no shopping, tá passeando, bate lá, não sei, como é que a pessoa reivindica isso? Por exemplo, hoje a gente entrou em 12 cidades novas. Mesmo com tudo acontecendo, entraram. E o que foi? Realmente, é pedir, é demanda. Então, nesse caso, Natal, não tinha entrado a primeira semana, segunda, tal, entrou na quarta. E foi o quê? Os pastores lá, as igrejas pedindo. E a gente pega, manda um e-mail para a Graça Filmes, manda um e-mail para o exibidor, eles ficaram malucos. Eles estão pedindo, estão pedindo. Então a gente pegava esse e-mail, porque a gente tem contato direto com os exibidores, e encaminhava. E a gente começou a botar pressão. E a gente entrou em muitos lugares que não tinha. Então, no fim das contas, se não tem nessa cidade, tem que falar com o Igor mesmo. É isso aí, tem que dar o Twitter dele. A gente estava conversando, André, perguntei para o Igor, quantos filmes foram lançados no circuito cinematográfico esse ano, evangélicos, né? Foram 3. Foram 3. Dentro Tirando de um volume Noé. de quantos no total? Ou seja, a gente está engatinhando nessa parte. Não é ou não é? É ou não é? A gente está engatinhando nessa parte. E é aquilo que o Igor falou, se a gente não se juntar, ok,
Você não precisa gostar do filme completamente, mas a gente tem que entender e ter uma visão de futuro. Está sendo produzido, e a gente conversava sobre isso, as pessoas têm suas mentes moldadas por aquilo que elas assistem. Perfeito. E se só tiver porcaria passando, as pessoas vão ter os seus pensamentos moldados por isso. Então, se a gente quer disseminar valores cristãos, a gente tem que ter cristãos fazendo filmes. E se o povo cristão não apoiar os cristãos que fazem filmes, aí não vai dar certo. E assim, as pessoas às vezes assistem o seu programa aqui, né, André, o Antenados, e vê só na telinha, não sabe o que tem aqui por trás, não sabe o tamanho desse estúdio, o que tem de estrutura de luz, de câmera. Tudo é muito caro. Nessa área de produção audiovisual, tudo custa muito dinheiro. Então, se a gente não tiver um público aí, usando o termo, fiel mesmo, que consuma esse material, não vai ter mais material para ser produzido. E é interessante só lembrar também que, enfim, em ambiente de igreja, a gente cresce muito com isso, em falar mal daquilo que nós não queremos, né? A televisão, novela, filme, cinema... Só que a gente foi bem falado aqui, a gente vai assistir, ponto. Não adianta falar mal de algo que a gente não gosta, a gente tem que dar uma alternativa para ter uma escolha, né? Então, assim, se não for produzido filmes evangélicos, eu amo cinema, gosto de cinema. Eu vou ver o filme que está lá. Vai não continuar tem, vendo eu vou filme. ver lá. Tem um cristão? Vejo cristão. Não tem? Eu vou ver, porque parece que já é um hábito, uma programação. Então nós temos que começar a incentivar. André, como é que incentiva? Já falamos várias maneiras. Primeiro, que é o melhor, não pirateia. Melhor jeito de ajudar é não atrapalhar. Só para começar, não atrapalha, não vê pirata, não sei o quê. Incentiva, liga, não tem na sala de cinema, reclama, manda e-mail para o Igor, para a Graça Filmes, para os produtores. Tem um filme, fala com o pastor, vai com a igreja, vai na rede social, publica, faz barulho, que um dia a gente pode ver, quem sabe, a cada mês, ou cada, sei lá, A qualidade 2, aumenta, a 3 produção meses, aumenta. vendo uma produção nova. A gente vai ter opções melhores, né? E produção evangélica genuína, porque depois eu vou querer falar também que está cheio de produção vindo aí, porque a Bíblia, querendo ou não, dá Ibope, história bíblica dá Ibope. Tem Noé, agora está vindo, acho que o Deixados para Trás, embora vem de uma produção maneira, mas Hollywood está olhando para esse troço aí e está falando, olha, dá gente, Deus não está morto, bombom nos Estados Unidos, bombom no Brasil, dá gente. É interessante também o mercado produtor de cinema explorar as histórias cristãs, evangélicas e bíblicas. Vamos falar um pouco sobre isso no próximo bloco, tá bom? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Antenados, não sai daí, volta já já.